sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre a suspensão da tarifa externa comum, a TEC, para importar soja e milho de países de fora do Mercosul. Decisão que foi confirmada pelo governo federal ainda na sexta-feira, no dia 16, e esse foi um pleito, né, que reuniu todo o setor de proteína animal aqui do Brasil e encabeçado pela ABPA, a Associação Brasileira de Proteína Animal. E quem está aqui conosco hoje para comentar sobre esse assunto é justamente o presidente da ABPA, o Ricardo Santin. Seja muito bem-vindo aqui conosco, Ricardo. Olá, Letícia, é um prazer estar contigo e com os nossos espectadores do Notícias Agrícolas. Muito bem, Ricardo, esse protocolo, né, essa solicitação foi feita ainda no mês passado, agora a gente já tem a confirmação de que essa TEC foi suspensa pelo menos até março do ano que vem. E agora, de onde que a gente vai trazer esses insumos? Bem, a BPA foi quem fez há um mês e meio atrás um pedido e reiterou a semana passada, mas não é um pedido só da BPA, é de todo o setor de proteína animal, do leite, do confinamento, de todos que precisam ter acesso a alternativas. O que a gente faz agora é construir uma alternativa para comprar milho e soja. Não quer dizer que vai ter que se comprar ou vai se efetivar, mas é importante que quando a gente começou a enxergar processos especulativos, diga-se de passagem, não é o nosso produtor que está fazendo a especulação. Os processos especulativos levando números muito exagerados pelo preço do farelo de soja e pelo preço do milho, a gente então foi ao governo e o Ministério da Economia e o Ministério da Agricultura conjuntamente fizeram a análise setorial e conjuntural dessa situação e aí saiu essa retirada da TEC, que pode sim possibilitar, como alternativa aos importadores, trazer milho, farelo de soja, soja de outros países. Certo. E, Ricardo, e de que país especificamente, ou de quais países, essa soja e esse milho poderiam vir para o Brasil? A primeira alternativa, claro, é dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos está perto, é um dos grandes produtores, é o maior produtor, disputa com o Brasil a posição de primazia nas exportações de milho e de soja. Mas há alternativas também, como Ucrânia e outros lugares. Mas essa, da onde virá a soja, vai depender das empresas verificarem o que vai ser viável. As empresas estão agora já olhando, estão começando a precificar custo de navio, custo de logística, a cotação do dólar, ao preço que está se pagando nos mercados que podem ser fornecedores e assim por diante, para que elas comecem a construir a possibilidade de importação. Para o soja nós temos um período até janeiro, fevereiro e para milho até março, ou seja, há uma alternativa. Aquelas pessoas que talvez estavam esperando um processo especulativo pela grande demanda ocorrida, elas agora podem saber de que o brasileiro tem também uma alternativa. Ele pode buscar milho lá fora, né? Certo. E dos Estados Unidos, Ricardo, a gente aqui no Notícias Agrícolas acompanha, né, todos os relatórios que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos libera, né? Toda semana tem vários relatórios de colheita, relatórios de demanda, de oferta, né? E a gente sabe que 70% da soja, por exemplo, né, dos Estados Unidos, que é destinada para exportação, ela já foi comprometida. Os Estados Unidos, ele tem volume de fato que consiga atender o Brasil, lembrando que nessa questão das exportações, a gente está levando muita soja dos Estados Unidos, sobraria ainda o suficiente para atender a demanda brasileira? Sem dúvida. É importante lembrar de que essa possibilidade de importação é uma mera complementação de uma dificuldade de disponibilidade que hoje há no mercado. Não há falta nem de soja, nem falta de milho, mas há uma alternativa que está sendo criada. Se for importar, também não vai ser grandes volumes, vão ser volumes suficientes para que os preços não disparem. A importância, porque o governo, o Ministério da Economia e o Ministério da Agricultura tomaram essa decisão para levar a Camex e tiveram a aprovação desse órgão governamental, é porque o milho e o farelo de soja passam direto para a mesa do nosso consumidor. Essa ação é uma ação de que o setor está vendo a inevitabilidade de repasse do custo. Quando você tem um saco de milho que comprado no começo do ano a R$35 e hoje aqui em Campinas está a 72, é impossível não repassar. E aí nós vamos ter um preço de carnes no fim do ano, das carnes mais acessíveis e do ovo, muito mais caro por conta disso.
Então, eu acho que tem sim. Tem porque a gente acha que um mínimo de entrada de produto ajuda a regular o mercado. Certo. E quais outros países, né, tirando os Estados Unidos, de quais outros países a gente também conseguiria trazer esses insumos? As empresas estão fazendo as análises agora. Nós temos, lógico, como nossos grandes fornecedores, o Paraguai e a Argentina, que já estão aí. Talvez a possibilidade de comprar de outros destinos que não a da Argentina e do Paraguai possa facilitar também o comércio e aumentar esse fluxo de lá para cá. A gente, claro, tem que olhar o tempo, não sabe como é que vai ser, mas o importante é que os nossos produtores agora têm mais uma alternativa. Vai se olhar lá na Ucrânia, vai se olhar em todos os lugares onde pode ter soja. Também não tem muitas alternativas, mas as que tem, elas serão exercitadas. As empresas, volto a dizer, já estão falando em importação de 2 ou 3 navios, cotando preços, fazendo inclusive consórcios. Você vê aí no Nordeste, aqui no Espírito Santo, já estão falando os produtores em fechar um consórcio de produtores e buscar um navio, se o preço for assim. O que a gente tem que repetir é que a preferência nossa é comprar produto do Brasil. Não tem por que exportar milho e exportar soja e eu comprar de outros países. O nosso milho é o melhor que eu conheço, mas também não posso pagar R$ 100 a saca, quando você tem um processo especulativo, inclusive descolado do nosso produtor. O que a gente quer é informação, Letícia. Eu falava para você antes, a gente precisa que o governo dê mais informação. Não é controle de exportação, não é registro, não é nada, mas simplesmente ter acesso às informações do que está sendo preparado para exportação. E aí a gente pode se adiantar na cadeia e, quem sabe, evitar esses altos e baixos de oferta. Certo. Uma questão referente ao Paraguai, né, também algo que a gente acompanha muito aqui no Notícias Agrícolas, é a questão do clima, né? Aqui no Brasil, a gente tem já o clima atrasando o plantio de soja em algumas regiões, no Paraguai isso também está acontecendo. Isso pode afetar a produtividade e também afetar o volume disponível do qual a gente poderia ter acesso? Sim, infelizmente esse é o grande dilema de toda a avicultura e suinocultura e da agricultura como um todo. Nós não comandamos o tempo e a gente tem que estar muito atento a isso. Por isso que a gente já pediu essa medida, porque qualquer desequilíbrio de tempo pode desbalancear o mercado. Estando essas alternativas na mesa dos produtores, eles podem então se socorrer de mercados externos, além do outros, para poder complementar. Mas eu tenho certeza que essa medida é uma medida de alternativa. Os nossos produtores estão olhando já navios, olhando qual é o custo para importar, se fecha ou não fecha, mas também as trading estão vendo isso. As trading também não estão querendo perder o grande consumidor delas, que é o consumidor, que é a indústria de aves e suínos e ovos do Brasil, além da de confinamento e pecuária leiteira. Eu acho que a gente tem que, então, talvez avançar mais nessa conversa entre os setores, para que a gente tenha maior antecipação de compras com informação transparente. Quando tivermos uma informação totalmente transparente, o nosso setor não tem nenhum interesse de trazer milho ou soja de fora. Nós queremos o milho do Brasil, mas também nós temos que ter alternativas por causa de não ficar sujeitando o nosso consumidor a pagar um preço absurdo por conta de especulação. Certo. E falando, né, então, dessa questão de viabilidade, né? A gente sabe que o dólar está em patamares altos, o real desvalorizado, assim como o real desvalorizado, a gente tem também o peso argentino desvalorizado, portanto, se a Argentina se dispusesse a vender soja para o Brasil, venderia em dólar, isso compensaria também? E como que fica a questão cambial nessa toda, né? A questão cambial, ela teria um peso, teria uma viabilidade ou não para a gente importar soja? Sim, o câmbio ele é muito, digamos assim, importante nessa conta. Não há como você querer trazer soja com o câmbio níveis que está, mas você sabe que esse câmbio tem variado muito. O relatório do Banco Central, o relatório Focus, que saiu agora, fala em 5,13 ao final do ano, fala $1 de 5 para o ano que vem, isso sem contar que as reformas do governo, e eu sou um positivo, eu sou um cara otimista, penso positivamente, eu creio que nós vamos conseguir aprovar a reforma tributária esse ano. O governo Bolsonaro está trabalhando muito bem em reformas de base, a reforma administrativa vai começar a andar, isso pode melhorar o ambiente econômico pós-pandemia. E nós, graças a Deus, estamos diminuindo os números da pandemia. Eu acho que no caso de aves e suínos, nós vamos ter uma velocidade de retorno muito mais forte dos nossos concorrentes. Então, esse dólar vai depender de como ele está
E volto a dizer, as empresas vão fazer as suas contas. Elas já estão fazendo a conta. Se der certo, elas vão comprar. Se não, a gente sabe que tem milho no Brasil também e que tem soja no Brasil. É muito simples, nós vamos trabalhar para ver qual alternativa melhor. Eu volto a repetir, a nossa prioridade é o brasileiro e queremos ficar aqui. Mas também não queremos uma especulação que tire, inclusive, a comida da mesa dos brasileiros. Não há como você dizer que você pagava 35, agora está 75 e os caras esperando que vá a 90. Isso não existe. A gente tem que ter alternativas. É por isso que o governo, dentro de todas as suas análises que fizeram, Ministério da Economia e Ministério da Agricultura, possibilitaram essas entradas temporárias. Volto a repetir, são entradas temporárias de produto, como foi lá quando o processo de preços começou a pegar picos exagerados, perdendo uma certa ligação com a produção, houve essa intervenção e ela rapidamente se equalizou o mercado. Eu tenho certeza que isso também vai equalizar o nosso mercado de agora por diante. E, Ricardo, a questão logística aí, efetivamente, né, para trazer esses insumos de fora, a gente, além da questão do produto em si, a gente tem os custos de embarque e temos também o tempo, né, que esses produtos levam para chegar até o Brasil. A gente sabe que lá para fevereiro a gente já vai ter aqui a colheita da soja e de milho aqui no Brasil, e nesse primeiro momento, agora que essa medida foi aprovada, da suspensão da TEC, essas trades, essas empresas estão fazendo estudos de viabilidade. Caso haja alguma importação, vai haver tempo hábil desse produto, desses insumos chegarem ao Brasil para efetivamente ter surtir algum efeito nos preços aqui no mercado interno? Sim, eu acho que vai dar tempo, não tenho dúvida disso, mesmo que eles cheguem perto da chegada da safra. Mas eles têm um efeito psicológico. As pessoas sabem porque as nossas indústrias não compram de hoje para amanhã, elas compram por um período. Então, se elas comprarem efetivamente depois que o navio saiu de lá do seu porto para chegar ao Brasil, esse milho não vai mais precisar ser comprado dentro do Brasil. Ou ele é exportado, ou ele vai ficar no armazém. Então, esse é o ponto. Agora nós estamos estudando, as empresas estão analisando consórcios para importação, volto a dizer, o núcleo do Nordeste, aqui no Espírito Santo e Minas Gerais, aqui no sul do país, eles estão olhando como fazer e fazendo as contas. É importante que a gente pare esse processo de crescimento sem razão e a gente, então, estabilize o mercado. Feito essa estabilidade, eu tenho certeza que a gente vai conseguir se acertar. Os nossos setores que são dependentes entre si. São cadeias que são muito ligadas e parceiras. Não há nada contra o nosso produtor de milho, nem contra o produtor de soja. O que há é que o preço está muito caro e nós queremos achar alternativas. Se o preço voltar a patamares normais, com certeza nós não precisaremos importar de fora. E, Ricardo, você comentou, né, que essa questão do tempo de chegada, né, que os produtores e as empresas, elas se antecipam em fazer as compras, e era exatamente isso que eu gostaria de saber. Com essas altas vertiginosas que a gente teve no preço de milho e soja, que são insumos fundamentais para a produção de proteína animal, houve alguma mudança no hábito de compra de integradoras ou mesmo de produtores independentes, de repente se antecipar e comprar em volumes maiores, ou essas compras estão sendo feitas da mão para a boca, justamente esperando alguma queda eventual nos preços? Bem, esse é um processo longo e paulatino. Com ele lá, com o ex-ministro Neri Geller, hoje deputado, e o presidente Turra, junto com Abramilho, Sérgio Bortoloso e Cidadão Ramalho, tentando construir uma comunicação mais perto das nossas cadeias para que a compra pudesse ser antecipada. Algumas empresas, inclusive, já exerceram esse sistema de compra. Se você for olhar dentro da nossa cadeia de produção de aves, suínos e ovos, algumas empresas estão mais compradas, outras estão menos compradas. Mas é um processo que está sendo construído. Por isso que eu digo, precisamos agora da informação. A gente fez um pedido para a ministra Tereza Cristina de que a Conab seja detentora das informações de vendas antecipadas para o exterior, como tem nos Estados Unidos. E não é registro, repito, não é contra a exportação, nós somos a favor da liberdade de exportar e importar. Mas se tivéssemos esse registro, talvez as empresas tivessem comprado mais rápido. Esse processo hoje foi muito rápido desses últimos 3 meses.
Você veja que no começo do ano você tinha um milho a 35, agora está 70, 75 em alguns lugares mais. O soja, nem se fala. Então é bom que a gente tenha mais informação e sim, volto a dizer a tua pergunta, tem empresas que já estão comprando mais alongados. Nós pedimos também ao governo federal que possibilite mais verbas para financiamento de construção de armazéns para estocagem, porque isso também é outro ponto. Você precisa que as integradoras tenham capacidade de guardar o seu soja, o seu milho, tendo capacidade de estocagem. Para isso, a gente precisa que dentro do Plano Safra tenha linhas específicas para poder essa armazenagem ser implementada. Ou seja, além desse gargalo da questão da informação, de não se saber a questão de quanto que já foi vendido de alguma safra, para conseguir se antecipar nas compras e já prever como vai ser o movimento de mercado, tem esse outro gargalo que é a questão da armazenagem. A gente não tem tanto espaço nas integradoras para armazenar esse produto se comprado antecipadamente? Sim, algumas têm, outras não. Então é por isso que a gente tem que aumentar esse leque, aumentar a amplitude da capacidade de armazenagem nas integradoras. Esse é o ponto. Ou então, que sejam contratos mais alongados com quem tem armazém. É isso que a gente quer fazer. Veja, a informação ajuda a consolidar e dar mais estabilidade a esse mercado. Se a gente tivesse informação agora, o que não dá é para a gente ficar falando assim, você sabe quanto é que já está negociado da safra de 2022? Ah, é 10%, é 20%, é 22%. Aumenta um ponto. E aí vai indo e fica em boatos. E esses boatos, por vezes, podem inclusive voltar a prejudicar o próprio produtor. As empresas irem buscar milho fora de soja lá fora, onde não precisava. É por isso que eu acho que a gente tem que ter uma transparência, estabilidade dessas informações, para que o setor consiga cada vez se aproximar mais do produtor de grãos ou de produtor de proteína animal, seja ela carne, carne de boi confinado, carne suína, carne de frango, ovo ou pecuária leiteira. Nós dependemos desse cereal que é estratégico para o país e que ele vai, acima de tudo, responder na mesa do nosso consumidor. Nós precisamos ter estabilidade para voltar a ter estabilidade de preços e não como vamos ter um final de ano agora, com repasses de preço na comida das pessoas. Infelizmente. Por quê? Porque não tem como. O milho que foi comprado mais barato já foi consumido, e agora essa nova leva que está entrando em preços demasiados, vai ser repassado para a comida no dia a dia das pessoas. Certo, Ricardo. E por falar em preço, agora com essa medida da suspensão da TEC temporariamente, quanto a gente consegue mensurar de quanto poderia baixar o preço do milho e da soja com essa medida? A BPA não faz esse tipo de conta e, para dizer a verdade, eu sei só alguns tempos, algumas praças específicas que a gente olha para dizer. O nosso papel é um papel institucional, dentro das regras de compliance, levar ao governo uma situação que era muito, digamos assim, perigosa para a estabilidade dos preços. Ou seja, há um mês e meio atrás, o governo, olha, está acontecendo um processo especulativo de algumas pessoas que têm milho e não querem vender, e que não estão nem exportando, e estão esperando pressionar por causa do grande volume que está indo para exportação. Isso se confirmou. Esse é o papel da BPA. Quanto vai baixar, se vai baixar, não vai baixar, isso as empresas é que têm que fazer as contas, e elas estão fazendo muito bem essas contas, inclusive, para trazer milho de fora. Volto a dizer, espero que isso não precisasse acontecer. Se a gente tivesse informações talvez antecipadas, a gente teria comprado esse milho e não deixado ele ir para fora. Vamos ver se a gente consegue daqui ser um processo de construção e uma oportunidade de melhoria para todos nós. Governo, setor produtivo de grãos, setor produtivo de carne, compactuando-se em uma melhor correlação de estabilidade no mercado. Mas ainda que não seja possível mensurar nesse primeiro momento quanto que poderia baixar esse preço, a expectativa é que pelo menos esses preços parem de subir, que eles fiquem mais estáveis? Sim, essa é a expectativa. Por quê? Porque agora eu passo a ter alternativa. Aquela pessoa que estava apostando de que não vou vender porque lá vou pegar mais, porque vai faltar, vai terminar o estoque do cara, daqui a pouco a pessoa vai dizer assim, peraí, eu não vou esperar subir, eu vou comprar. Ah, mas o milho dos Estados Unidos vai chegar aqui R$3 mais caro. Oh, mas se eu ficar esperando daqui um mês ele pode estar 10 mais caro. Então eu vou apostar, vou comprar, vou trazer. Depois que traz, não compra mais. O milho entrou no navio, vem para cá. Esse é o ponto. A gente vai trabalhar e eu acho que esse movimento vai ajudar a estabilizar o mercado.
para que a gente possa voltar a ter uma relação normal, como sempre tivemos, e volto a dizer, a indústria de proteína é o maior consumidor do milho brasileiro. Nós consumimos aí 50 e tantos milhões de toneladas entre aqueles que convertem grãos em proteína animal. E é assim que a gente quer fazer, quer continuar a ser o maior consumidor e ter uma relação de parceria estável. Eu tenho uma relação maravilhosa com o Cesário Ramalho, com o Sérgio Bortoloso, e nós temos certeza que a partir desse momento, talvez, nós vamos construir, inclusive, meios de comunicação melhores ainda. Talvez até para a gente ter essas informações de vendas antecipadas, se o governo não quiser construir isso oficialmente, tentarmos até de uma maneira privada buscar isso para a gente dar estabilidade no mercado. O interesse do produtor de milho também não é especulação. O interesse do produtor de milho é produzir aquilo que ele sabe, é plantar, produzir e vender com preço justo. E nós queremos também comprar com preço justo e não com preço especulado, às vezes nem do produtor, por intermediários. Certo, e aí agora, a partir desse momento que a gente já tem essa medida confirmada, né, da suspensão da TEC, o próximo passo é insistir para que haja esse mecanismo de, não de controle, mas de ciência de quanto que se já tem vendido e quanto que ainda tem disponível. Esse é o próximo passo da BPA enquanto instituição para conseguir garantir essas informações? Sim, não é esse, volto também a repetir, não é controle e nem registro, é mera informação. E a BPA já colocou para análise do governo, eu tenho certeza que a ministra, o secretário Sérgio Malum, eles sabem exatamente que esse tema é um tema que deve ser olhado com cuidado pela Secretaria de Planejamento Agrícola, pelo Ministério da Agricultura e da Economia, porque informações, sendo elas públicas, atendendo todas as regras de compliance, elas são benéficas para todo mundo. E aí vai melhorar o nosso padrão de ganho e estabilidade do mercado. Certo, Ricardo, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Como sempre, você é muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, Letícia. Um abraço a todos. Que continue a se proteger da pandemia. Estamos passando, mas que Deus proteja a todos e as famílias. Um grande abraço. Amém. Muito obrigada. Estivemos aqui, portanto, com o Ricardo Santin, que é presidente da ABPA, a Associação Brasileira de Proteína Animal, que representou o setor num pleito ao governo federal desde o mês passado, desde setembro, pedindo a isenção temporária da tarifa externa comum para a importação de soja e milho de países de fora do Mercosul, para conseguir baixar ou pelo menos estabilizar os preços desses insumos aqui no mercado interno brasileiro. De acordo com o Santin, nesse momento as empresas, as trades estão avaliando a viabilidade e de quais países seria possível trazer esses insumos, se dos Estados Unidos, Argentina, Paraguai, Ucrânia, quanto custaria, quais seriam os gargalos logísticos, né, de tempo para esses insumos chegarem ao Brasil, e também quais seriam os efeitos disso, se isso realmente baixaria os preços ou pelo menos manteria estável para que os preços das proteínas animais não subissem tanto para o consumidor. De acordo com o Ricardo Santin, agora o próximo passo também da associação é para que o governo federal institua alguma ferramenta para que haja a informação aos produtores de proteína animal de quanto que foi feito de venda antecipada de safras de milho, soja, enfim, várias culturas, para que com essas informações os produtores de proteína animal consigam se programar com antecipação e adquirirem os seus insumos com os melhores preços para não ter que fazer esses repasses para o varejo. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.